quero me dirigir a esta pessoa humildemente, falando, trazendo esta palavra para estas pessoas. Haja bênção da tua parte, que o teu Espírito Santo nos capacite e nos use, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Gente, então eu quero falar com vocês sobre o poder de saber ouvir, o poder que está em estar pronto para ouvir, saber ouvir, ser também uma escuta para outras pessoas. Nós estamos vivendo, a nossa geração é uma geração da pressa, é a geração de tudo rápido, essa geração de 20 anos para cá, principalmente, é a geração da impaciência, é a geração da ansiedade. Nunca os consultórios, e as urgências de hospitais, nunca em nenhuma época recebeu tanta gente com crise de ansiedade. Essa é uma área que eu trabalho, eu sou mentor emocional e sou muito procurado por pessoas com problema de depressão, de ansiedade, crise de pânico, transtornos. E a gente que é dessa área e a gente que é pastor, que ministramos a palavra de Deus, nós nos preocupamos em alertar as pessoas, em ensinar as pessoas, em ajudar as pessoas a terem uma melhor saúde emocional. E um dos grandes problemas que nós enfrentamos vem das mudanças que têm acontecido no nosso mundo. E cada geração nós percebemos uma preocupação em as coisas chegarem às nossas mãos com o máximo de rapidez possível. As coisas começaram a acelerar no período da industrialização, o fenômeno da industrialização, começando ali na Inglaterra, a Revolução Industrial foi tomando a Inglaterra, foi tomando a Europa, a França, etc., aonde as pessoas, aonde os produtores, as fábricas, a paz do Senhor Denison, Deus te abençoe, meu querido, prazer ter você aqui, a Sá e o Paulo, prazer ter vocês aqui, se puderem compartilhar a live, compartilhe. Então eu estou falando sobre o poder de saber ouvir, estou aqui fazendo essa introdução. Meu grande amigo, companheiro pastor Muritiba, um abraço, querido. Se puderem compartilhar essa live, eu agradeço, vai ser de bênção para alguém, tá? Então, gente, eu estou falando, vou repetindo assim porque vai entrando pessoas, para as pessoas ficarem ligadas naquilo que a gente está falando, Então vai ser uma noite boa. Então eu estou falando, Cida, minha querida, paz do Senhor, prazer tê-la aqui. Compartilhe aí com o máximo de pessoas possível, tá bom? A live hoje vai ser boa, vai ser quente, vai ser muito instrutiva, vai despertar, vai animar, vai ajudar as pessoas em alguma coisa, tá? Eu tenho certeza disso, tenho fé em Deus sobre isso. Rosilda, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda também. Compartilhe essa live com mais alguém. Paz do Senhor, Cida, Deus te abençoe muito, um prazer tê-la aqui, tá? Como é que você está, Cida? Como é que estão as coisas aí no seu estado? Gente, vão dizendo aí em que estado você tá bom? Tem gente aí de longe. Então, gente, nós vamos hoje, com a graça de Deus, falar sobre o poder de saber ouvir. Saber ouvir não é tão simples assim, eu sou um bom ouvinte, eu sei escutar as pessoas. Às vezes as coisas não são tão simples assim. E eu quero trazer aqui três textos bíblicos que vão nos ajudar a compreender melhor sobre o poder de saber ouvir. Então eu vim aqui falando sobre essa geração nossa, que é a geração da pressa, é a geração de tudo rápido, José Elisama, Deus te abençoe, querido, bem-vindo. A nossa geração, essa geração de 30 anos para cá, principalmente, está vivendo o auge do aceleramento das coisas, Tudo rápido. Há uma estratégia montada, gente, no mundo. As coisas no mundo não acontecem por acaso. As principais coisas não acontecem por azar, não acontecem por acaso. Há um esquema estruturado para isso. O mundo espiritual está observando-nos. O mundo espiritual observa os humanos. E nós sabemos da estratégia do príncipe deste mundo, do príncipe das trevas. Para quem crê nas Escrituras, a gente sabe isso, a gente vê a olhos vistos o que tem acontecido.
Então, no século XVIII, né, quando se deu a Revolução Industrial, as máquinas, a produção em larga escala, o que acontece? Acontece que as pessoas começam a sair de casa e irem para as fábricas, né? O fenômeno das fábricas estourou em toda a Europa, principalmente, depois foi para a América, né? Com o advento das fábricas, né? A máquina a vapor e etc., começou-se também a produção em larga escala. Então as pessoas precisavam trabalhar 15, 16 horas por dia, e tinha pessoas que trabalhavam até mais, trabalhavam até 18 horas por dia, 20 horas por dia. Então o homem dessa época, né, a sociedade dessa época, ela vivenciou esse drama. As pessoas começaram a observar isto e a necessidade de produzir, as coisas começaram a chegar mais rápido na casa das pessoas, na mesa das pessoas. Isso vai acelerando, né? A partir daí começou a acelerar as coisas, produção em larga escala, muito trabalho, as pessoas param de ter tempo para ouvir, para pensar, para raciocinar. Você observe que a partir desse período há um esfriamento naquelas mentes pensantes e brilhantes, né, que paravam para discutir, para conversar, se deixavam e criavam músicas maravilhosas, né? A era do Beethoven, do Chopin, Strauss, né, e tantos outros músicos, pessoas que compunham, né? É a época dos grandes poemas, né? Os grandes vultos da ciência e etc. Até aí houve aquele momento que as pessoas paravam, ouviam, refletiam, conversavam, né? Havia um hábito na sociedade passada, havia um bom hábito, né, de que ninguém ia para a cama com um problema sem que tivesse resolvido. Principalmente algumas regiões da Terra, né, do globo, as pessoas nunca iam dormir sem que antes tivessem posto na mesa os problemas, né, escutado o outro e resolvido. Isso era muito bom, isso era muito salutar, né? Muito salutar. O que acontece é que, bem-vindo a todos vocês, quem puder compartilhar a live, né? Compartilhe para ajudar alguém. Nós estamos falando sobre o poder de saber ouvir, as coisas boas que acontecem. Então, com esse advento, né, com a industrialização, com a produção em larga escala, as pessoas precisam estarem dentro das fábricas, né, e etc. As pessoas têm menos tempo para estar em casa, as famílias conversam menos, as famílias dialogam menos. Então eu digo para você, observe a qualidade dos relacionamentos a partir disso. Como os relacionamentos interpessoais eles vão ficando fragilizados, eles vão ficando superficiais. As pessoas não têm tempo para ouvir, as pessoas não sabem também falar. Porque se você não aprender a ouvir, você também não vai aprender a se comunicar com excelência. E é sobre isso que eu quero falar. Quando você se deixa pelas coisas da vida e vive no ritmo dessa vida, esse ritmo frenético de pressa, né? Você chega para comprar um sanduíche num drive-in, então se a pessoa demora um pouco, você já fica chateado, já reclama, né? A gente vai numa padaria, no açougue, tem aquela fila, aquela coisa, você já fica agitado, né? Então nós somos a geração, né, do controle remoto, do Wi-Fi, né, do 4G, do 5G. Nós somos a geração que amamos a velocidade, gostamos de tudo muito rápido. O que é que acontece? Existe o lado bom, mas existe também o lado negativo. E o que está acontecendo é que as pessoas estão perdendo a qualidade de vida. Elas estão perdendo qualidade de vida, elas estão perdendo inteligência emocional, elas estão perdendo sensatez, elas estão perdendo sabedoria. Por quê? Porque nós estamos tendo pouco tempo para ouvir com qualidade. Por exemplo, as pessoas vêm para essa live,
ela passa aqui 1 minuto, ela já faz um pré-julgamento. Não gostei, ela vai embora, ela sai. Sai porque ela quer ver outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. O fenômeno da internet tem piorado ainda isso. As pessoas estão assistindo um filme, uma reportagem, uma outra coisa. Alice, bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Daqui a pouco ela muda, ela salta. O cérebro dessa geração está sendo hiperestimulado, né? Hiperestimulado. Isso é prejudicial? É, né? Como psicólogo, eu digo para você que isso é muito prejudicial. O nosso cérebro está sendo, os das crianças principalmente, né, de 20 anos para cá, estão sendo hiperestimulados. Então, a quantidade de pessoas, né, ansiosas, com síndromes, com transtornos, com TDAH, tá enorme, tá uma coisa assustadora, né? Crianças autistas, etc. Então, eu quero chamar a sua atenção para a importância de saber ouvir. Porque quem não aprende a ouvir com qualidade, não sabe se expressar, não sabe falar com qualidade. Por exemplo, a Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 1, ou Provérbios 1 e 5, a Bíblia diz assim: o sábio ouvirá e crescerá em sabedoria, e o entendido adquirirá habilidade. Veja que versículo poderoso. Provérbios 1 e 5. O sábio, a pessoa que é sábia, ela ouvirá, e o que é que a Bíblia diz? E crescerá em sabedoria. O saber ouvir é coisa de gente inteligente, é coisa de gente sábia. Saber ouvir. Ouvir, o ouvir ativo, o ouvir responsável, o ouvir generoso, o ouvir atento, o ouvir com qualidade, com querer aprender, com querer entender, com empatia. Porque não é só ouvir. Veja, se as pessoas estão adoecendo mais, se as pessoas estão com relacionamentos cada vez mais frágeis, volúveis, então é porque alguma coisa está acontecendo. E não é só uma coisa, claro. Mas veja que as pessoas não têm mais paciência para ouvir. São poucas as pessoas. E não é só ouvir, é saber ouvir. Ouvir com qualidade. Então a Bíblia ela deixa muito claro que o sábio ouvirá e crescerá em sabedoria, e o entendido adquirirá habilidades. Então, saber ouvir vai gerar em você também mais sabedoria e vai gerar em você habilidade. Habilidade. Então, em séculos passados, você veja como os homens e as mulheres eram forjados. Eles eram forjados, ensinados através dos contos, das histórias, das ideias, das filosofias e das histórias dos seus antepassados. As pessoas tinham mais fibra, as pessoas tinham mais garra, tinham mais coragem, tinham mais energia, tinham mais pulsão vital por causa disto. Então, eu acho de vital importância a gente fazer uma análise e perceber, será que eu estou sendo uma pessoa que sabe ouvir? Quantos problemas surgem, né, no trabalho, no relacionamento conjugal? Quantos problemas surgem nos sócios, na sociedade, porque as pessoas não sabem ouvir? Quantas brigas, quantos desentendimentos, né? Quantas mortes aconteceram e acontecem, porque a pessoa diz assim: eu não entendi. Eu não tinha entendido assim. Eu não tinha entendido isso. Então tem pessoas que perdem a oportunidade de crescer no trabalho, perde a oportunidade de ter melhores amizades, porque ela não foi ensinada, ela não foi estimulada, ela não foi ajudada a aprender a ouvir. Então a Bíblia é muito clara quanto a isso. Se você quiser anotar Provérbios, né, 1 e 5, o sábio ouvirá e crescerá em sabedoria, e o entendido adquirirá habilidade. Então nós precisamos disso. Saber ouvir ativamente, saber ouvir com qualidade, vai lhe capacitar para muito mais coisa do que você possa imaginar.
Bem-vinda, Rosana. Deus te abençoe, querida. Há um outro texto bíblico, que é Tiago, que eu gosto muito também, Tiago capítulo 1, versículo 19. A Bíblia diz assim: portanto, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir e demorado, tardio ou tardio para falar. Não se apresse para se irar. Então veja, Tiago também fala para a gente dessa forma. Ensina-nos através é minha prima Rosana, Deus te abençoe, querida. Então, Tiago também nos ensina saber ouvir com qualidade. Portanto, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir. Então, saber ouvir requer essa habilidade, essa vontade. Saber escutar. Eu quero te entender, eu quero te compreender. Você se tornar uma pessoa empática, ou seja, tentar se colocar no lugar do outro. Você ser uma pessoa generosa, ou seja, você não ter pressa, né? Então eu e você precisamos praticar a generosidade auditiva. Saber ouvir com generosidade. Prestar atenção. E existem muitas vozes falando para você, lançando coisas para você. Saber ouvir também é você saber filtrar aquilo que é bom, aquilo que é importante. Porque não é ouvir qualquer pessoa. Quando eu digo saber ouvir com qualidade, é também você saber quem ouvir, quando ouvir, como ouvir e saber filtrar. Então, guarde essas 4 informações para você e vá praticando isso dia a dia. Às vezes, você e eu podemos nos encher, ouvir muita coisa, mas que é descartável, é lixo. Kleber, querida, a paz do Senhor, Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Quem puder compartilhar a live, compartilhe aí com 2, 3, 4, 5 pessoas, ou passe para outra pessoa depois. Então, é importante a gente também perceber isso. Há coisas que você ouve e você diz, porque você já percebe que há coisa que é notoriamente, nitidamente, é lixo, é descartável. Então você não ocupe a sua mente e muito menos deixe descer para o seu coração. Você está aqui? Vocês estão entendendo? Vocês concordam? O que é que vocês acham disso? Diga aí, você que está aqui me ouvindo. Nós somos pouquinhos, né? Somos pouquinhos aqui. Eu não avisei que ia fazer essa live, né? Então o que é que você pensa disso? Então a gente não é ensinado, a gente não é estimulado a isso. E a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, há pessoas em nossa vida que elas, pelo senso comum, elas percebem que a sua oratória tem poder de persuasão, de prender e etc. E tem pessoas que são manipuladas. Há pessoas que são manipuladas por pessoas que têm determinado temperamento. Há pessoas, gente, que elas são aquele tipo de gente que ela domina você pela fala. Olha, tem casais onde o marido ou a esposa vive oprimido porque o cônjuge tem um poder persuasivo de oprimir, de escravizar a mente daquela pessoa, de oprimir aquela pessoa. E a pessoa não consegue sair dali. Quando ela ouve a voz do cônjuge, ela já treme por dentro. Eu não sei se você já conheceu pessoa assim. Como eu trabalho nessa área, eu escuto muitas pessoas, eu atendo muitos casos, então eu vejo pessoas que sofrem desse problema. Porque no momento certo dela saber como lidar com essa pessoa que é dominadora, a pessoa do temperamento dominador, pessoa da personalidade dominadora, então ela sufoca a outra. Ela oprime a outra pela fala, pelas palavras. Então eu preciso me libertar e saber ouvir, porque a coisa que é lixo para você. A gente, quando mergulha nisso, porque quando a gente começa a falar desse tema, tem pessoas que saem logo porque acham que é um tema raso, que não tem muito sentido. Gente, existe poder em saber ouvir. Há uma outra coisa que eu quero falar para você assim rapidinho também. A Fênix, ela diz assim: já passei isso depois do divórcio. Não conseguia mais ouvir a voz da pessoa, né?
Então, tem pessoas que eram tão opressivas, tão dominadoras, que a sua alma até fica angustiada só em você ouvir o tom da voz da outra pessoa. A outra coisa que eu estou falando aqui da escuta humana, mas e se eu falasse para você da escuta espiritual? Porque o diabo fala, o inimigo fala, e tem pessoas que não sabem jogar fora a voz do diabo, e ela está afetada, afeta o casamento, afeta relacionamento, afeta a fé, né? Tem pessoas que não sabem, ela não sabe discernir, distinguir, e quando ouve a voz do opressor, a voz do inimigo, ela não sabe o que fazer. O Kleber, eu não sei se é o Kleber que está ouvindo, mas o Kleber disse aqui que é verdade, né? A Vera Muritiba entrou, Deus te abençoe, profeta de Deus, irmã Vera, essa mulher abençoada. Então, gente, é importantíssimo. Há um poder na persuasão. Por exemplo, a gente podia aqui falar da época de Hitler. Quem não lembra de Hitler? Hitler era um homem da personalidade dominadora, temperamento explosivo, colérico, ele era dominador. E ele convenceu a Alemanha através da oratória. Ele persuadiu a nação alemã através do poder da conversa, da palavra. Então as pessoas foram dominadas pelo que ouvia. Ele era tão sagaz nisso que ele colocava nas fábricas e nas escolas áudios dele. Ele gravava e em determinado momento, bem-vindo a todos vocês, Liz Meire Neves, Deus abençoe. Em determinado momento, Hitler colocava nas escolas, as crianças, os adolescentes, os jovens tinham que ouvir a voz de Hitler, o discurso deles, e nas fábricas também, nas ruas. E ele oprimiu, ele conquistou a nação para fazer o mal, para odiar judeus, odiar negros, odiar homossexuais, odiar raças, através do poder da oratória. Então veja que isso é importante. Ouvir, tudo que você ouve vai causar um efeito direto em você. Vai causar um efeito no seu ser, na sua alma. Vai causar efeito a você a curto, médio e longo prazo. Então, a nossa sociedade, ela está conversando pouco sobre o que é importante, o que é vital, aquilo que produz vida, e ela está ocupando a mente das pessoas com coisas frívolas, com coisas fúteis, com coisas inúteis. No início dessa live, se quem puder ver, eu falei aqui que o mundo ele é regido pelo príncipe das trevas. E o príncipe das trevas ele tem um objetivo muito claro. Silvia, Deus te abençoe, bem-vinda. Ele tem um objetivo muito claro. Ele veio para cegar o entendimento. A Bíblia é tão clara, gente, tão maravilhosa. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela já nos avisou de tudo. Jesus diz, o príncipe desse mundo cegou o entendimento. Como é que cega o entendimento? Interessante, que o diabo cega o entendimento através daquilo que nós ouvimos. Aquilo que você ouve te ensina algo. Então, quando você não sabe ouvir, quando você não toma posse do poder de saber ouvir, quando você não aprende o poder de saber ouvir, então você se torna uma pessoa manipulável demais. Você se torna uma massa de manobra. Você se torna como uma massa de modelar. Você já viu aquelas massinhas de modelar que as crianças gostam muito e elas fazem, né, macarrãozinho, bonequinhos? Quem não sabe ouvir se torna como uma massa de modelar na mão do sistema, na mão de pessoas, nas mãos de uma pessoa maligna, opressora, que tem a natureza, a personalidade dominadora, sabe, caçadora. Tem pessoas que são caçadores, tem a personalidade de caçador. Ela quer presas, ela quer prender pessoas. Então, veja que o mundo conquista através da música, por exemplo. Quando o diabo quer convencer muitas pessoas, ensinar muitas pessoas de uma vez só, o inimigo vai procurar coisas que junte massa.
Então, ao longo de muitas décadas, o que é que aconteceu no mundo? Através da música, culturas foram ensinadas. Tá travando para você? Para mim tá ótimo aqui. Tá travando para mais alguém, gente? Para mim tá fluindo aqui. A internet está super rápida. Veja aí, a Cida disse que tá travando. Tá travando para todo mundo, tá? Então, o que acontece? Daqui a pouquinho eu vou te dar algumas dicas aí de como você saber ouvir, você ter poder em saber ouvir. Voltou, né? Beleza. Então, o que acontece? Através das músicas, gerações são formadas. Veja o poder de saber ouvir. Veja o poder da oratória. Né? Ah, que legal, o Kleber disse, meu Deus, que riqueza essa live, maravilha. A manipulação é a arma mais usada pelo diabo, exatamente. Né? O diabo manipula através daquilo que você ouve, através das músicas, através dos sons. Preste atenção, eu vou te lembrar uma coisa extremamente importante que aconteceu na história. Aconteceu isso no reino babilônico. A Babilônia foi um dos primeiros maiores impérios do mundo. Foi um dos primeiros maiores impérios do mundo, a Babilônia. Não é conto de carochinha, isso é história. E a Babilônia, ela tinha um hábito, e na época do rei Nabucodonosor, nós vemos isto na história, né? Inclusive na Bíblia também narra um pedaço. Quando o rei Nabucodonosor, ele conquistava uma nação, um reino, ele trazia aquelas pessoas de conhecimento daquela nação, escravizava, né? Deportava para a Babilônia, sábios, né? Conhecedores, pessoas inteligentes, pessoas com habilidades em alguma área, né? da ciência, das coisas daquela época, né? Da engenharia da época, da matemática da época, etc. E eles obrigavam as pessoas a falar somente a língua caldeia, né? A língua aramaica. Então o que acontece? Por quê? Eles obrigavam, por quê? Porque eles queriam incutir naquelas pessoas dominadas a cultura babilônica. A cultura babilônica. Por isso que quando Israel também, né? Os israelitas foram invadidos e foram cativos, a Bíblia diz que os nobres de Israel foram cativos. No meio deles havia 3 que se destacaram: Daniel, Asaías, né? Misael e Azarias. Eles foram cativos. Só que o rei de Babilônia mudou o nome deles. Belsazar, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o que é que eles fazem? Eles fizeram logo isso, mudaram. Ensinaram a língua caldeia. Ensinaram o aramaico. Por quê? Porque para persuadir a pessoa, mudar a mente da pessoa, a pessoa precisa saber o que a outra está falando. Então o poder da linguagem. E interessante, preste atenção que há algo também espiritual que Deus permitiu que ficasse revelado nas Escrituras para as gerações posteriores. E aqui está uma das primeiras armas que eu quero ensinar a você, para você ter poder no saber ouvir, você se proteger. O rei, naquela época, ele mandou construir uma grande estátua dele. Mandou construir e tal, para o seu orgulho, para a sua soberba, para a sua grandeza. E a Bíblia, lá no livro do profeta Daniel, vai falar pelo menos 4, 5 vezes uma coisa. Que o rei disse assim, olha, quando vocês ouvirem a gaita de foles, o pífaros, as cornetas, os instrumentos músicos, os instrumentos daquela época, quando vocês ouvirem o som, então vocês deverão se prostrar perante a imagem. Interessante que a Bíblia, o escritor, vai narrar isso, vai repetir isso várias vezes e torna a dizer todos os instrumentos, né? Devido à exiguidade do tempo, eu não vou ler aqui, mas depois você lê os primeiros 3 capítulos de Daniel e você vai encontrar isso. E ele repete, olha, quando você ouvir o som da corneta, da gaita de fole, do tal, todos,
Aí ele fala príncipes, os prefeitos e todos, ele vai dizendo todas as classes de pessoas em Babilônia deverão se prostrar. Gente, isso é uma mensagem profética também do que vai acontecer no reino do anticristo, onde todos vão se voltar. Por quê? Porque ele vai persuadir as nações através da oratória. O anticristo, sobretudo, vai persuadir as nações pelo poder da sua fala, de convencimento. E por que as pessoas vão aceitar com tanta facilidade? Porque as gerações, ano após ano, década após década, as gerações, e a nossa de uma forma assustadora, está sendo preparada para serem pessoas sem nenhuma inteligência auditiva. As crianças, os jovens hoje, elas não têm tem pouco entendimento, pouca sabedoria em ouvir. Ela não sabe separar, ela não sabe distinguir, ela quer ouvir tudo, quer saber tudo. Então elas estão se tornando pessoas mais frágeis, volúveis, entende? E aquilo que elas mais ouvirem é o que elas vão crer. Então, o que é que o mundo usa? O mundo usa o som das músicas, o som dos jogos eletrônicos, os sons que a internet, através das mídias sociais, emitem. O Facebook tem o seu som, o Instagram tem o seu som, né? O TikTok, o X, né? O antigo Twitter. Cada um, né, tem os seus sons próprios. Aonde esses sons atrai, convida e manipula as massas. E nós nos tornamos. Você vê que cada marca de telefone, ela tem um som próprio. Um som de chamada, um som de teclado, etc. O som. Porque nós somos muito vulneráveis na parte auditiva. Nós somos sensíveis na parte auditiva. O que é que emociona mais uma pessoa quando ela ouve, né? O que é que emociona? Ouvir sons de música, melodias. Tem pessoas que choram, tem pessoas que riem, lembram-se do passado. A memória afetiva é liberada. Se você ouve determinada música, você vai ser reportado para o tempo da sua avó, para o tempo do seu primeiro namoro, a sua primeira paquera, a sua primeira professora, o primeiro professor, a sua primeira queda de bicicleta, a sua primeira dança. Sei lá, a sua memória afetiva salta. Né? Mais do que cheiro. Tem pessoas que quando sente algum cheiro lembram de alguma coisa, mas a memória auditiva, né, lança para dentro do seu cérebro coisas incríveis. Você ouve determinadas coisas, você é reportado para aquilo. Então, as coisas, se eu não sei sobre isso, se eu não entendo o poder de saber ouvir, eu me deixo ser manipulado pelos sons dessa vida, pelas vozes dessa vida, pelas pregações destas vidas, que são pelas doutrinas de demônios que eu ouço através de músicas, de pregações, de etc. Né? Existem redes de televisão, preste atenção, existem redes de televisão que ao longo de algumas décadas vieram manipulando e formatando a sociedade para se tornarem pessoas idiotas e consumistas idiotas. As mídias sociais, as grandes mídias e as mídias, né, outras, né, como as redes da internet, ela trabalha para fazer com que eu e você sejamos meros consumidores. Não quer que você pense, não quer que você raciocine, quer que você consuma. Quer que você consuma. Por exemplo, uma live como essa vai interessar a pouquíssimas pessoas. Porque as pessoas estão tão habituadas a querer ouvir coisas para elas rirem, para elas brincarem. Ah, pastor, porque a vida já é muito dura, a vida já é muito difícil. Ok, até concordo. É bom rir, é bom brincar, mas é bom ter qualidade de vida. E ninguém tem qualidade de vida se deixando levar por aquilo que a grande mídia e as pequenas mídias, as redes sociais, estão aí pregando o tempo todo.
para manipular você e eu. Vocês estão entendendo? Então, há um outro versículo bíblico, está em Provérbios 18, 13, que diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir. E o que é que nós vemos hoje? As pessoas apresentam coisas na internet, a pessoa ainda nem leu tudo, ela já vai comprando, ou já vai passando, ou já vai consumindo, ou já vai postando para outra. Quem não postou já, ou quem não repostou ou enviou, né? Quem é que já não enviou, reenviou uma coisa sem antes ter visto tudo? Aí depois que você vai ver tudo, você diz: oh meu Deus, eu nem deveria ter enviado aquilo. Porque às vezes você só viu o começo, achou engraçado, achou interessante e já envia para outra pessoa. Você nem viu o conteúdo todo, você não viu a fonte. E aí, aonde é que nós entramos? Naquilo que hoje o Brasil tá doido, os políticos se aproveitam disso. É a loucura da fake news, ou informações falsas. E o que é que as pessoas estão do que as pessoas estão se enchendo? De informações falsas. Então, se aquilo brilha, se aquele homem ou aquela mulher está falando na internet, aí ele mostra o carrão, a casa, o avião, o helicóptero, as suas viagens, aí a pessoa diz: nossa, se essa pessoa tem esse sucesso todo, é porque ela é uma pessoa boa para eu ouvir. Essa pessoa é uma pessoa interessante para eu ouvir, porque ela é rica, ela tem sucesso, todo mundo vê essa pessoa. Hoje as pessoas julgam as coisas pela quantidade de likes, pela quantidade de pessoas que seguem aquele homem ou aquela mulher. Aí você diz: essa pessoa é importante, porque está todo mundo seguindo ela. Está todo mundo seguindo ela. Então essa pessoa é importante. Então veja como as pessoas estão se tornando superficiais. Então, nós precisamos aprender a ouvir. Você precisa ter empatia, sim. Você precisa ser generoso, sim. Quando você está diante de coisas boas. Mas para você saber, você tem que saber quem é aquela pessoa. Você tem que saber qual é o assunto que ela está falando. Você tem que saber comer a carne e jogar a espinha fora. E às vezes a pessoa não quer ter esse trabalho. Mas se você é uma pessoa esforçada, né, tem um mínimo de esforço, você vai entender que quando você não domina um assunto, quando você não tem expertise em determinado assunto, é melhor que você leia mais sobre aquilo, pergunte a pessoas da sua confiança. E aí, aonde está a beleza da vida? É quando você ouve alguma coisa, você vai discutir com pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas à sua volta que têm mais experiência. Aí você diz: olha, eu ouvi uma coisa assim, 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 o que é que você acha disso? O que é que você pensa disso? Você já ouviu alguma coisa assim? Né? Alice disse: as pessoas estão se tornando massa de manobra para os interesses de outras. E isso aí é claríssimo, é evidente, é uma verdade nua e crua, né? E não é de agora. Não é de agora. Quando Satanás quis convencer Eva, o que é que ele usou? A fala. Eva via a árvore e tudo, e ela não consumia o fruto, porque era proibido o fruto daquela árvore. Mas quando ela começou a ouvir uma conversa diferente, quando Eva começou a ouvir a serpente, que na verdade era Satanás usando aquela serpente, ali eram as ideias de Satanás, eram as ideias do diabo, na voz daquele ser que a gente não sabe como era, mas era um ser sagaz, persuasivo, que foi capaz de enganar, né, a mulher lá no jardim, a Eva. Então o que é que Satanás usa? O poder da oratória. Então saber ouvir é importante. Quem você está ouvindo? Saber distinguir algo é importante. Então, você deve pedir a Deus: Deus, dai-me um coração sábio e entendido, para que eu não me deixe levar
para que eu não me deixe ser manipulado por qualquer voz. Deus dá-me sabedoria e entendimento. E Tiago diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá, generosamente. Ou seja, mas Tiago diz, olha, mas peça com fé. Não peça duvidando. Não peça como aquele que, talvez, será. Não, peça com fé. Diga, Deus, eu preciso. Eu preciso de sabedoria para viver nesse mundo. Eu preciso de sabedoria para saber entrar e sair. Eu preciso de sabedoria para saber ouvir. Quando você pede sabedoria a Deus, quando você pede a Deus que unja a sua mente, que você tenha a mente de Cristo, o que é que acontece? O Espírito Santo lhe capacita e ele faz com que você fuja daquilo que não é bom. Né? Juliane, Deus te abençoe, querida. Certo, gente? Gente, quantos minutos eu já tenho de live? Já nem sei. Já está na hora de acabar, né? Mais uns 2 minutinhos, talvez. Então, é importantíssimo isso. Quantos de vocês concordam aí? Né? Então, o poder de saber ouvir, o que é que ele vai gerar em você? Ele vai gerar sabedoria, vai gerar entendimento. Né? A ciência mostra isso, a Bíblia já dizia isso. Há 3.000 anos atrás, a Bíblia já dizia isso. Saber ouvir, né? O sábio ouvirá, crescerá em sabedoria, e o entendido adquirirá habilidade. Saber ouvir é poder, é poderoso. Quando você aprende a ouvir, gente, você torna uma pessoa mais prudente. Tem pessoas, né? Quero falar de uma coisa aqui também muito importante no que diz respeito a falar e a ouvir. A quantidade de pessoas que eu vejo que elas sofrem no relacionamento. Ela não consegue arranjar um bom namorado, ela não consegue ter boas amizades, ela não se dá bem no trabalho. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa inconveniente. Ela nem sabe ouvir, nem sabe falar. Ela é precipitada. Ela não sabe conversar, ela não sabe estar numa roda de pessoas para ter uma conversa agradável. Ela tem vergonha de se aproximar de determinadas pessoas porque ela diz, eu não sei falar, eu não sei conversar. E quem não sabe conversar, quem não sabe falar, é porque não aprendeu a ouvir. Não aprendeu a ouvir. Aí às vezes você entra em prejuízo. Você gostaria de se relacionar com aquela pessoa, você não tem coragem, você é tímido, você não avança, porque o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar? Então você passou a vida, às vezes, sem desenvolver a habilidade de ouvir, para quando você precisar falar, você ter conteúdo. Você tem conteúdo, você tem entendimento. Por exemplo, se Deus te der a oportunidade, você está diante de alguma autoridade, de alguém importante que pode... Vane Vieira Figueiredo, oi Vane, tudo bom, querida, Deus te abençoe. Então, se você estiver diante de uma oportunidade, diante de um anjo de Deus, como Deus falou para Salomão, o que é que você quer? Me peça alguma coisa. Interessante, eu podia até falar sobre isso. Bom, eu vou falar daqui a pouquinho, você vê o poder disso. Então, o que acontece? Se você está diante dessa pessoa, às vezes você vai travar, você vai dizer, e agora, o que é que eu vou dizer? Não sei o que é que eu digo. Eu estou diante do rei da Escócia. Eu estou diante do presidente de uma nação. Eu estou diante do presidente de uma grande empresa. Eu estou diante da diretora, do prefeito. E o que é que eu digo? Como é que eu converso? Que conversa eu vou ter com ele? Que conversa eu vou ter com ela? Tem pessoa que está se lixando. Tem pessoa que está nem aí. Meu Deus, o que é que... Né? Não me interessa, eu não quero. Por quê? Porque na verdade você não tem conteúdo. Porque você não aprendeu a ouvir. Você não está ouvindo quem você precisa ouvir. Então, quando você aprende a ouvir, se torna poderoso. Você não tem medo de ter uma oportunidade dessa. Você encontrar alguém, você não vai ficar intimidado. Alguma coisa. Eu poderia até falar isso em outra live, mas vou liberar aqui para você. Salomão, a história nos mostra que Salomão, quando era pequeno, a Bíblia... aqui na internet, mas parece que voltou. Então veja só. Saca. Gente, tá caindo a internet, né? Tá ficando fraca aqui por alguma razão.
Não sei o que é. Aqui tá ficando bom aqui a conversa. Nosso papo tá gostoso, né? Pra mim tá. Salomão, quando era pequeno, ele era muito instruído por Davi, pela mãe de Davi. Tá voltando, gente? Ficou instável, tá voltando? Eu parei aqui para poder dar tempo aí a internet melhorar. Caiu, mas voltou, né? Voltou, gente? Tá legal agora? Nunca aconteceu isso, mas acontece, né? Agora voltou. Bom, então eu estava aqui falando sobre o poder de saber ouvir, né? E ser instruído de forma devida. Davi e opa, voltou, gente? Oi? Voltou. Tava parando, né? Botei agora no 5G para ver. Coloquei no 5G. Peço perdão, peço desculpa, mas acontece, né? Oi, oi, oi. Me dê um sinal aí, gente. Voltou? Voltou, gente boa? Gente, vai curtindo a live. Isso. Vai curtindo a live aí, gente. Vai curtindo. Vai mandando coraçãozinho, né? Aí, ó. Fênix está dizendo, curte, amados. Amém. Vai curtindo aí, gente. Vai passando para alguém. Ok, então vou continuar. Vou continuar aqui, que é muito interessante isso que eu vou dizer para vocês. Muito interessante mesmo. Uma história muito linda, muito interessante. Vão curtindo aí, gente. Vão mandando coração, vão dedo para baixo, dedo para cima. Faça algum movimento aí. Legal, obrigado, gente. Então, Salomão, quando era pequeno, ele aprendeu, né, muita coisa, porque Salomão e a mãe vivia conversando com ele sobre a importância da sabedoria. Meu filho, sabedoria é importante, inteligência é importante, adquirir sabedoria. Salomão cresceu ouvindo isso. Se você ver a história toda, você vai ver isso. Aprendendo sempre sobre a importância da sabedoria, da inteligência, de sabedoria. Davi falava tanto da importância de sabedoria, a coisa mais importante de sabedoria. Busca a sabedoria mais do que o ouro e a prata. Olha, quem tem sabedoria se dá bem na vida, prospera, avança. Salomão cresceu ouvindo falar de sabedoria. Tudo sobre sabedoria que ele podia ouvir dos seus pais, ele ouviu. O homem sábio não entra por tal caminho. O homem sábio não entra por ali. O homem sábio, sabe, a porta se abre. E Davi e a mãe ensinaram muito a Salomão sobre sabedoria. Preste atenção. Salomão cresce. Salomão agora está diante do povo como rei. E aí, Deus, na sua misericórdia, vai e pergunta a Salomão: Salomão, pede-me e eu te darei o que você pedir. Interessante, irmãos. Salomão não titubeou. Salomão não titubeou. Não pensou duas vezes. O que é que Salomão pede a Deus? Quem lembra, escreve aí. Quem sabe, quem está ligado, vamos participar, que aí a live não cai. Quem lembra o que Salomão pediu? Escreve aí para ver. Deixa eu ver quem está antenado aí. Vai ganhar um copo de água. Quem está antenado aí? Vamos ver. Sabedoria. Isso aí, ó. Kleber chegou junto. O que Salomão pede? Salomão pede sabedoria. Por quê? Porque na cabeça de Salomão estava cheio de coisas, de informações sobre sabedoria. Que a sabedoria era importante. Que sabedoria era indispensável. Então, quando o Senhor pergunta para ele, ele diz: Deus, eu quero sabedoria para governar este teu grande povo. Eu quero sabedoria para saber entrar e sair diante deste povo. A responsabilidade é grande. Então, por que é que ele pediu sabedoria? Porque era o que ele ouvia, desde criança, adolescente, jovem. Então eu digo, o que é que você está ensinando a seus filhos? O que é que você ensina aos seus sobrinhos? O que é que você ensina aos seus amigos, aos seus colegas? O que é que você conversa? O que é que sai da sua boca? A Bíblia diz que a boca, a língua, né? Tiago usa isso. Ele diz que a língua é como um pequeno fogo que pode incendiar uma grande floresta. Ele diz que a língua é como o leme
de um grande navio. O leme é que direciona para onde o navio vai. A Bíblia fala, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então veja, irmãos, o poder de saber ouvir. Salomão pediu sabedoria porque era o que ele ouvia todo dia. Você está entendendo? Então, o que é que você está pedindo a Deus? O que é que você pede a Deus? Você quer conhecer quem é você? Você quer uma descrição de quem é você? Eu diria quem é você ouvindo você orar. No secreto. Não diante dos outros, mas no secreto. No secreto. Se eu ouvir, se outras pessoas ouvirem você orando, nós vamos saber quem nós somos. Crisóstenes, um abraço, querido. É Crisóstenes? Não, Crisone Teara. Não sei se eu pronunciei certo, peço perdão. Crisone. Peço perdão, tá, gente, se eu não pronunciei certo. Você está entendendo? Porque nós somos muito daquilo que falamos. A boca fala do que está cheio o coração. Se eu quiser saber quem é você, como está você, é só escutar você no secreto, na intimidade. Então, Deus sabe quem é cada ser humanozinho dessa terra. Porque Deus ouve o coração. Deus ouve o coração. Deus esquadrinha o coração. Então, meus amigos, essa live tratou sobre o poder de saber ouvir, baseado nesses versículos, Provérbios 1:5, Tiago 1:19 e Provérbios 18:13. Se você quiser anotar para ler com calma. E pegue essa reflexão que eu passei para você, estruture ela, organize ela. Tá? Eu vou fazer um livro digital sobre esse assunto. E se você quiser esse livro digital, eu passo para você. Você escreve para mim aí nos comentários, eu quero. Diga, eu quero. Né? O livro digital sobre o poder de saber ouvir. E eu vou passar para você isso de forma organizada, bonitinha, estruturada. Cleverton, a paz do Senhor. Cleverton. Bruno Lima. Paz, querido. Deus te abençoe muito. Quem pegou aí a live? Quem entendeu o espírito dessa live aí? Dessa meditação, dessa palavra? Quem pegou o espírito dela aí? Então, gente, é muito importante. Há poder em saber ouvir. Saber ouvir vai fazer com que você tome melhor decisão na sua vida. Saber ouvir vai fazer com que você tome melhores decisões. Saber ouvir também vai fazer com que você, mesmo se você entrou num caminho torto, você entrou num caminho errado, quando você é um bom ouvinte, a probabilidade de você retornar ao caminho certo é muito maior. É muito maior. Então, quando você se enche de coisas boas, quando você sabe ouvir, quando você tem um ouvir generoso para as coisas boas, ouvir generoso, um ouvir ativo, ouvir coisas de qualidade, coisas que acrescenta, não é coisa só que agrada a você. Gente, tenha muito cuidado com aquelas coisas que só faz você rir, sentir emoção e tal. Não, aquilo que você ouve tem que provocar em você raciocínio, esforço de pensar. As pessoas não querem ter trabalho de pensar. Sim ou não, gente? Comente aí. Essa live não quer. Comente aí. Depois compartilhe com alguém, um amigo, uma amiga. Essa live vai ficar gravada aí. Aí você compartilha com alguém. Tá? Vocês querem que eu termine? Cleverton, meu grande amigo e homem de Deus. Obrigado, querido. Você é generoso nas suas palavras. Obrigado de coração, Cleverton. Certo, gente? Quantos de vocês vão compartilhar? Quantos de vocês vão compartilhar? 2 pessoas só? Então, é importante. É importante demais isso. É importante você saber ouvir, para que você seja uma pessoa, sabe, abençoada, para que você seja uma pessoa renovada. Quando você aprende a ouvir, gente, mesmo que você erre nessa vida, a possibilidade de você retornar para o caminho certo é muito maior. Outra coisa que eu poderia falar aqui, não tenho tempo,
é saber ouvir as coisas do Espírito. Tem pessoas que não sabem ouvir o Espírito Santo. Tem pessoas que não sabem ouvir Deus. Aí tem pessoas que dizem assim, eu vejo pessoa falar que ouviu Deus e tal, eu nunca ouvi Deus, eu não sei como é que ouve Deus. Amém, querido? Kleber Rocha, amém, obrigado, querido, pelas suas palavras. Né? Gisélia entrou agora. Né? Então, é tão maravilhoso. E eu fico muito sentido porque as pessoas não sabem ouvir. Uma coisa que quando eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é gostoso pra gente, a gente lembrar de algumas coisas da nossa infância. Eu lembro de uma coisa, que eu gostava muito de ouvir as pessoas idosas. Eu me lembro, gente, eu adolescente, indo para casa de um pastor chamado Aristóteles Bispo de Santana, de saudosa memória, né, de já dorme no Senhor. Ele era um ancião, ele era um homem de idade, mas um homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo. E eu, como uma criança, adolescente, eu era curioso, eu gostava de ouvir as pessoas mais velhas, porque para mim elas eram uma fonte de sabedoria e de conhecimento. Porque às vezes as pessoas vão adquirindo conhecimento e sabedoria ao longo dos anos. Pessoas que caíram, levantaram, pessoas que enfrentaram dramas, problemas e que permaneceram de pé. Ou seja, elas talvez nem começaram bem na vida, mas elas souberam terminar bem. E a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Por exemplo, talvez o início dessa live não interessou a muita gente, foi passando e saindo, né? Porque as pessoas não estão prontas para estar ouvindo. O Cleverton diz, saudades, pastor, quando eu era jovem na Rua Bahia e ouvia suas pregações, tempos bons passados. Que gostoso. Verdade, meu amado, eu também tenho muita saudade desse tempo. Então, eu me lembro de sempre gostar de ouvir também pessoas mais velhas. Mas hoje, as crianças, os adolescentes e os jovens, pouquíssimos têm paciência de estar com pessoas idosas, de conversar com pessoas idosas. Mas eu, em toda a minha trajetória, mesmo como pastor, eu preciso ouvir. E eu gosto, eu ia para a casa dos irmãos idosos, irmãos fraquinhos, mas eles são um poço de sabedoria. Eles são um poço de conhecimento. Eles têm histórias interessantíssimas. Leandro, Deus te abençoe, um abração. Eles têm lições importantes. Então, gente, eu quero concluir essa live para também não ficar assim muito longa, né? Muito extensa. O poder de saber ouvir. Quem pegou algum insight aqui? Quem foi abençoado? Algum insight, alguma luz que foi lançada aí no seu coração, né? Nós temos um e-book, um livro eletrônico, gratuito, que se você escrever no meu comentário pessoal, se você comentar eu quero, eu vou então enviar para você, tá? Então, para que você se ajude e você ajude alguém. Depois você pode mandar para outras pessoas, abençoar, e você fala, olha, eu vi uma live e tal, traga as pessoas para essa live. E eu certamente farei uma outra live falando um pouco mais, né, sobre isso. Eu passei uma fase assim um pouco ausente devido à saúde dos meus pais, né, e cuidando deles e tudo. E, graças a Deus estão um pouco melhor, mas devido à idade deles, eles requerem muita atenção. Então eu estou aqui, eu vou realizar outras lives com a graça de Deus, trazendo para vocês informações e mensagens relevantes, conteúdos bons, né, para que você possa enriquecer a sua vida. Então, o que é que eu quero dizer para você? Em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar também, pedindo ao Espírito Santo que abençoe a nossa mente, o nosso coração. E eu quero dizer para você que, em nome de Jesus, você seja um homem, uma mulher que sabe ouvir, que tem um ouvir ativo, que tem um ouvir generoso, empático, que filtra aquilo que você ouve, que escolhe, que seleciona, que pesquisa, que se deixa
em meditação. Cuidado com esse estilo de vida frenético, acelerado, que a nossa geração vive e não vai esfriar, não vai diminuir. Cuidado com os sons. Eu quero ler aqui para você. Eu vou ler para você, porque eu quero que você fique lembrado, sabe? Eu quero que você fique lembrado. Se você quiser abrir aí também, no profeta Daniel, gente, tá? O profeta Daniel, eu quero ler para você, né? Eu quero ler para você essa mensagem profética para todas as gerações, né? Todas as gerações. No capítulo 3, o rei Nabucodonosor, ele constrói uma imagem de ouro, né? E aí ele diz assim, no capítulo 3, veja só, o rei Nabucodonosor, vou ler, tá? Capítulo 3, a partir do versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura. 27 metros de altura, não é pouca coisa. Deixa eu só ler aqui o que a Gisélia escreveu. Minha avó não sabia nem ler nem escrever, mas tinha uma sabedoria tremenda. Até hoje os seus conselhos são lembrados. Olha que coisa linda. Olha aí, gente, que coisa linda. A vozinha da Gisélia aprendeu as coisas como? Ouvindo. E ela transmitiu a sua descendência, né? Passou a sabedoria, porque ela soube ouvir e guardar. Veja que coisa linda, eu testemunho, o poder de saber ouvir. Abençoa gerações e gerações. Então, Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E ergueu ela na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois, veja só, depois ele convocou, preste atenção, sátrapas, que eram governadores, sátrapas, os prefeitos, né? Os sátrapas eram superintendentes, né? Os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades da província. Preste atenção, que palavra profética. Para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. A mesma coisa vai acontecer com o anticristo, com a besta, que vai querer que todos adorem a besta, né? Ao anticristo. Veja só. Depois disso, depois que ele manda fazer isso, convocar todas as autoridades, aí ele repete: assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades da província se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Homens de todas as nações, povos e línguas. Veja que palavra profética, gente. Cadê aqui? Então o arauto proclamou, né? Quando ouvirem, aí aqui, olha, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, aí ele repete, por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, prostrar-se-ão em terra e adorarão a imagem. Aí no versículo 10 ele torna a repetir: tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando em todo aquele que ouvisse o som da trombeta, pífaro. Gente, eles repetem isso aqui. Sempre que a Bíblia repete algo várias vezes, é Deus querendo chamar a nossa atenção para aquilo. Isso que se deu em Babilônia, Babilônia é até um nome profético na Bíblia. Babilônia é algo que você vai encontrar os profetas falando: sai da Babilônia, foge dela. Em Apocalipse você vai ouvir falar da Babilônia. A Babilônia torna-se um símbolo
de perversão, de domínio do mal, de controle do mal, de imundícia, de idolatria, de perversidade, de mundanismo. Então Babilônia torna-se um símbolo disso. Por isso você vai encontrar em várias passagens da Bíblia isso. Então essa live é gostosa porque a gente está passeando em várias coisas importantes. Então veja que esse fato que aconteceu em Babilônia nos dias de Daniel, que se torna um grande profeta de Deus, é um modelo, é um exemplo do que está acontecendo hoje, do que aconteceu no passado e que vai acontecer na grande tribulação, aonde o anticristo vai estar reinando. E durante 7 anos vai acontecer coisas terríveis. Então veja que o que é que eles usavam para atrair as pessoas para se prostrar, para adorar? Das autoridades a todos os povos, línguas e nações daquele mundo. O som da música. Era a forma de chamar a atenção. E eram vários instrumentos músicos que emitiam sons. Aquilo que você ouve cativa você. Aquilo que você ouve forma você. Aquilo que você ouve molda você. Aquilo que você ouve que faz de você muito de quem você é. Você é muito daquilo que você ouviu desde que você era criança. Então, há pessoas que são tímidas devido à forma que ela foi tratada, as coisas que ela ouvia quando era criança. Outras pessoas são mais expansivas, há pessoas que são, né, coléricas, fleumáticas, né? Tudo dependendo daquilo que ela ouviu quando era bateria também agora já quer ir embora. Deixa eu só botar aqui o cabo, gente. Minha bateria já está acusando também, está no fim. Nem sei quanto tempo eu estou falando aqui. Então, a importância, o poder de saber ouvir é algo extraordinário, que mexe com todo o seu ser, mexe com toda a sua vida, mexe com quem você é, certo? Então, Gisélia diz, está uma bênção, é muito conhecimento e sabedoria. Você falar, pois prende a nossa atenção. Obrigado a eu pelo carinho de vocês, essa forma tão gentil de vocês falarem comigo, tá? Eu que agradeço. Então agora eu quero orar por você, agradecendo a Deus pela sua vida. Se você quiser o meu e-book, que fala sobre esse assunto, o e-book é um livro eletrônico, para quem não sabe, né? Ou seja, um material em PDF que você abre no seu celular, no seu computador, no seu tablet. É fácil para ler, você não precisa de papel nem nada. É fácil ali. E você pode compartilhar com amigos, com colegas, com pessoas. Mas se você fizer isso, faça orando, abençoe alguém. Eu quero desafiar você a você, aquilo que você ouviu nessa noite. Boa noite, Marie. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Meu irmão Gêner entrou agora. Aí tá vendo, tem gente entrando agora, na hora que eu tô acabando. Entendeu, gente boa de Deus? Se eu pudesse ficar aqui falando o tempo todo, eu repetia tudo de novo. Meu irmão gato lindo, Gêner Argolo. Pense no homem lindo. Mas é casado, viu, gente? Mas pense no homem lindo, meu irmão. Irmã Cláudia também, é de Delícias Bolo. Quem gosta de comprar bolo, olha que maravilha. A irmã Cláudia faz bolo de festa, faz salgado, faz doce, maravilha. Essa live é uma benção. Gente, eu queria que você pegasse essa live e levasse muito a sério. Chegou do hospital com Biel, né? Mas ele tá bem, meu querido? Vamos estar orando por ele aqui, viu? Em nome de Jesus. Vou estar orando pelo Biel. Espero que ele esteja bem, que esteja tudo sob controle, viu, meu amor? Meu irmãozinho querido aí. Vamos estar orando pro Biel, meu sobrinho lindo. Que nada seja grave, seja coisa de criança, né? Que vai passar em nome de Jesus. Então, gente linda de Deus, tudo sob controle, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então eu queria pedir a você que conseguiu ver essa live do início, que você levasse a sério isso, você orasse sobre isso. A nossa geração está sofrendo. Marie disse que estava no culto. É verdade, gente, tem muita gente chegando do culto agora, né? Se vocês quiserem, no outro dia eu faço a live a partir das 9 horas da noite ou 9h30, que aí dá para outras pessoas que, né, ouvirem também. Então esse assunto, você vê que esse assunto é tão rico, e
E eu não exauri ele, né? É um assunto muito rico, muito extenso. Muito extenso. Então eu vou fazer uma outra live com mais informação, com mais detalhe. E aí você vai ficando atento, tá? Vai ficando atento. Como eu não avisei que ia fazer live e tal, etc, pessoal. E aí eu gostaria que você comentasse. Dissesse, gente, veja, essa live vai ser boa. Só quarta e quinta dá pra a Cida ver. Tá bom, Cida, legal. Mas a gente vai ficar com elas aí gravadas, tá joia? Então, gente, eu quero orar por você agora. Pela sua necessidade, pelo seu coração. Para que você seja uma pessoa que saiba ouvir. Né? Que você saiba ouvir com qualidade. Quem não viu essa live do início, veja do início que vai valer a pena. Aprenda a ouvir com calma. O que você encontrar de bom, gente, vai com calma, tá? Inês Campos, Deus te abençoe. Tem muita gente chegando agora de culto, chegando da rua. A Cida disse, me sinto premiado ao ver suas lives. Ô, Cida, você é tão gentil, generoso nas palavras. Vocês são bênção de Deus na minha vida, viu, gente? Então, gente, leve a sério. Leve a sério essa questão. Você pode se tornar uma pessoa mais poderosa se você aprender a ouvir as pessoas, aprender. Né? Pastor Muritiba, outras 30 pessoas entraram, maravilha. Deus abençoe. Aí, muita gente passou pela live, né? Olha, a Gisélia está ouvindo desde o início. É uma heroína mesmo. Glória a Deus. É difícil, irmão, uma pessoa ficar numa live do início ao fim. Hoje em dia, corre para um lado, corre para o outro, vê uma coisa, vê outra, né? O Instagram tem isso, né? É tipo, o cara quer rir, não está gostando, ficou monótono. Mas a gente passeou aqui na Bíblia, a gente falou sobre Provérbios 1:5, a gente falou sobre Tiago 1:19, a gente falou sobre Provérbios 18:13. Palavras riquíssimas, poderosíssimas, que a gente vê aqui, né? E que a gente vê que muitos problemas na nossa vida é porque não sabemos ouvir. Muito lixo está dentro das pessoas porque elas guardaram coisas que elas deveriam ter jogado fora. Eu poderia falar milhares de coisas. Os problemas emocionais que surgem por causa de coisas que você ouviu. Eu podia falar como se livrar destas coisas, como limpar o seu coração, como fazer uma higiene mental de coisas que você ouviu durante tanto tempo da sua vida, que às vezes fez com que você se tornasse uma pessoa tímida, fez com que você se tornasse uma pessoa nervosa, medrosa, tudo por coisas que você ouviu na sua infância, na sua adolescência, né? Quantas pessoas têm dupla personalidade devido à forma como ela foi criada, como ela ouviu as coisas. Existe hoje pessoas com dupla personalidade forçada ou fingida, que são o quê? São pessoas que elas não têm o problema mesmo patológico, né, psicológico, mas ela aprendeu a ter duas caras. Ela tem uma cara para a família e ela tem outra cara nas redes sociais. Por exemplo, eu ouvi recentemente um testemunho de uma mulher, que ela, uma jovem, na verdade ela era uma jovem, ela contando pra gente que ela tinha mais de uma rede social, mais de um nome que ela colocava. Em uma, a família dela tinha acesso. Aqui a família dela tinha acesso, ela era toda comportadinha, falava daquele jeitinho e tal. Só que ela tinha uma outra rede social, com outras fotos, com outro nome, que a família dela não tinha acesso, aonde ela manifestava aquilo que realmente estava na cabeça dela, as loucuras da cabeça dela, o mundanismo dela. Então ali ela jogava para fora toda, né, a loucura dela, as coisas e tal. Então ela disse que isso, de repente, fez com que ela começasse a sofrer. Por quê? Porque ela tinha que manter duas imagens o tempo todo. Em casa, para a família é uma coisa, mas para outra parte da sociedade ela queria apresentar outra coisa. Então, o que é isso? Que leva as pessoas, aos jovens, a homens, a mulheres, a ter a necessidade de mostrar um outro lado dela. Foi aquilo que ela ouviu, foi aquilo que ela se alimentou, foi aquilo que ela foi guardando dentro dela, que a forçou a querer manifestar isso, né? A Alice disse, não dá para mentir o tempo todo, e é verdade. Tem uma hora que a verdade vaza, porque a pessoa também explode.
Se a pessoa continua nisso, ela vai entrar numa neurose, uma neura horrível, né? E ela já estava num estado que ela não suportava. Como foi que ela se libertou? Como foi que ela se libertou disso? A palavra de Deus. Porque o pai dela sempre a convidava para ir para o culto. E como ela queria passar uma imagem para o pai, em casa, para a mãe, de uma boa filha, o que é que ela fazia? Mesmo forçada na sua natureza, forçando a sua natureza, ela ia para o culto. Ela ia para a igreja. Só para acompanhar o pai. Porque o pai também, graças a Deus, era uma pessoa boa. O pai era dedicado, orava, fazia campanha por ela, para Jesus abençoar, para Jesus dar vitória. E ela foi cativada por essas duas coisas. Primeiro, ela foi cativada pelo esforço do pai. No livro de Tiago, nos fala que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. É isso mesmo. Li isso hoje também. Hoje eu li todo o livro de Tiago e peguei isso aí. Valeu, Gisélia, muito bom. Então, como ela queria agradar o pai, porque o pai era uma boa pessoa, sorte dela, né? Sorte dela. Nada forçado é bom, presta, é verdade. Então, ela ia para agradar o pai, mas ela terminou ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. E a palavra ia tocando, e ela disse: eu estou sendo muito hipócrita, estou sendo fingida para minha família, até onde isso não vai dar certo? E a palavra de Deus começou a libertar o coração dela. Então, se há algo que você deve dar ouvidos, é a palavra de Deus. Tanto lendo a palavra de Deus, como ouvindo a palavra de Deus. Agora, se você quer se ajudar e ajudar alguém, leve as pessoas a procurarem boas fontes. Gente de Deus, gente que tem palavra. Gente que tem como base das suas pregações, suas mensagens, a Bíblia, a palavra de Deus. Não é só achismo, não é só psicologia, não é só filosofias humanas, não são só palavras de bons coaches, não. Quem tem conteúdo extraído da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia mesmo nos ensina que tudo passa, só a palavra do Senhor é que permanece para sempre. A Bíblia diz, Salmo 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Né? Jesus diz na sua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é santificar? É separar, está separado. Então, se você quer estar separado disso tudo que contamina o ser humano, que contamina as pessoas, que estão matando as pessoas, acabando com as pessoas, deixe que a palavra de Deus flua como um rio de água viva para você. Coma a palavra, se abasteça, escolha livros para ler naquele mês ou naquela semana, deguste, né? Eu hoje me dediquei a ler 2 livros, Tiago e Pedro, lendo e relendo e sendo iluminado e abençoado, diz, nosso Senhor, que a tua palavra me transforme, que a tua palavra me edifique, que a tua palavra me lave. Aí você vai tomar banho, aí você lembra, ó Senhor, assim como essa água está lavando o meu corpo, Senhor, me lava pela tua palavra. Que a tua palavra que eu li, Senhor, ela possa criar raízes dentro de mim. E aí você vai se dedicando a coisas boas, coisas que edificam, coisa que te projeta para a vida eterna. Eu estou muito preocupado de ver tanta live de gente inteligente, mas só trazendo as pessoas para a terra, para as coisas da terra. Estou preocupadíssimo e orando. A minha preocupação me leva a orar. A minha preocupação me leva a orar, a clamar e a querer falar coisas de Deus nas lives, embora as minhas lives não alcançam muita gente, mas vai alcançar 1, 2, 3 pessoas, e eu louvo a Deus por quê? Porque tem muita gente inteligente na internet, sagaz, nem sempre é uma inteligência de Deus. Edna Souza, Deus te abençoe, saudade, abraço no seu coração. Então o que acontece, gente? Tem muita gente inteligentíssima, sagaz, mas a Bíblia fala que tem a sabedoria do alto e tem a sabedoria demoníaca. Porque tem pessoas que é muito inteligente, mas só atrai as pessoas, convence as pessoas para as coisas da terra. Para consumir, para ser rico, para consumir, para ser rico, para consumir, para ser rico, para ser poderoso. Porque você tem que ser poderoso, você tem que ter, você tem que conquistar. Termina muita gente ficando frustrada
Porque de 10 mil pessoas que ouvem, talvez 10 pessoas comecem a ter algum resultado de prosperidade. Pode ter certeza disso, ou menos. De cada 10 mil pessoas que ouve realmente e vai tentar praticar, talvez a médio prazo, 10 pessoas vai conseguir aquilo. Porque não é a realidade. Entende? Então eu vejo um estímulo exagerado ao enriquecimento. Como se a vida ela gira em torno disso. Gente, ser rico não é ruim. Ser rico não é mal. O problema é que parece que a vida só tem sentido se a pessoa for rica. Amém, louvado seja Deus. Eu queria também ser muito próximo, ter muito dinheiro, com um objetivo: ajudar pessoas, abençoar pessoas. Seria maravilhoso. Mas a Bíblia nos ensina outras coisas que não está sendo pregada, não está sendo ensinada, que os coaches não estão dizendo, porque não interessa para eles. Porque na verdade ele quer convencer você. Porque, gente, se eu alimento você de algo que a sua natureza carnal gosta, se eu despertar isso, eu vou ter muita gente me ouvindo e consumindo o meu produto. Você está entendendo? Há um jogo nisso aí. Se eu mostro para você a minha riqueza, a minha casona, meu carrão, o meu avião, a minha lancha, minhas viagens mundiais e tal, aí você vai dizendo: poxa, esse cara é de sucesso, eu quero isso. Porque isso é o que a sua carne gosta. O prazer carnal gosta disso. Então eu vou atrair a sua atenção. Eu vou me mostrar generoso, porque eu quero que também você enriqueça, que você prospere, que você seja, que você conquiste, que você faça. Na verdade, eu estou lhe cativando para que você seja consumidor meu, para que você me lance para outras pessoas, para que eu fique famoso. Então, cuidado, saiba ouvir, porque o ouvir é poderoso. Ouvir é poderoso. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui com você. Eu quero orar agora junto com você, porque eu sei que nessa live tem pessoas que estão sendo abençoadas. Amém? Estão sendo abençoadas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Coloque seu coração no altar de Deus, suas preocupações, seu passado, seu presente. E coloque o seu futuro na mão de Deus agora. As suas inquietações, os seus medos. E em nome de Jesus, quando você pedir perdão a Deus, também se perdoe. Diga: Deus, eu recebo o teu perdão, porque eu estou arrependido, eu estou arrependida de não ter sido um bom ouvinte, de muitas vezes não dar ouvido à tua voz, à tua palavra. Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, me arrependo das coisas lá do passado, mas peço ao Senhor que me dê um novo tempo, uma nova história, uma nova dispensação, e que você também receba e creia no perdão de Jesus, que você creia que o sangue de Cristo tem o poder de redimir você. O que é redimir? Remissão, redimir significa alguém pagou o preço da sua dívida. Alguém pagou a sua dívida, você está livre. Você não está mais condenado, não vai ser condenado, não vai ser preso, porque alguém pagou a dívida que lhe condenava, que lhe sentenciava. Em nome de Jesus, creia no sacrifício de Cristo para te salvar, para te libertar, para te perdoar de verdade. E que esse fardo, esse peso que o diabo quer que você carregue, você vai lançá-lo agora. Você vai pegar esse pacote e vai lançar aos pés da cruz de Cristo, não Cristo crucificado, mas um Cristo que venceu aquela cruz. E quando você olhar para a cruz, não veja Jesus lá. Eu quero que você veja a cruz vazia, porque ele venceu. Ele pagou o preço e venceu. Amém, Edna? Vou orar pela sua família, vou orar por vocês, pela vossa família, e eu quero que vocês creiam também. E você que não viu a live, veja do início. Faça esse esforço.
Afinal de contas, eu estou falando sobre o poder de saber ouvir. Não seja preguiçoso nem preguiçosa, em nome de Jesus. Largue a preguiça de lado. Quando Deus estiver falando com você, pare para ouvir, em nome de Jesus. Senão você vai pagar um preço depois. Preço de lágrima, preço de choro. Amém? Vamos orar pela libertação da Stephanie, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meu cunhado Manuel entrou também agora. Vou orar pela saúde da Cláudia. Vamos todos orar por todos que estão aqui na live, todos que passaram e todos que vão ver, tá, gente? Para que essa palavra traga um despertamento, uma acordar de Deus. Eu peço a você que ouça, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não falei sobre esse tema, né? Saber ouvir Deus, saber a voz do Espírito. Mas tá aí dentro. Alguma coisa você vai pegar aí, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, te adoramos, Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar com pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas lutadoras, pessoas vencedoras, pessoas que pagam preço, pessoas sofridas, mas também pessoas alegres, felizes, pessoas esperançosas. Louvado seja o teu nome por estas vidas, guerreiros e guerreiras, homens e mulheres que têm levado marcas nesta vida, mas que estão com o olhar, Senhor, voltados para a eternidade. Sabemos que estamos aqui uma breve passagem, mas queremos, Senhor, fazer o melhor desse tempo que Tu nos dás aqui. Eu quero agora colocar em Tuas mãos estas pessoas que pediram oração por seus filhos, por seus familiares ou por si mesmo. Eu oro para que, em nome de Jesus, toda enfermidade seja agora cativa do poder do nome de Jesus. E em nome de Jesus, enfermidade, saia deste corpo agora. Em nome de Jesus, toda enfermidade, toda opressão na vida desta mulher ou deste homem em forma de enfermidade, saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por salvação, por vitória nessa casa, nesta família. Eu oro por libertação da mente, do coração. Que nós, através do Teu Espírito, sejamos levados, Senhor, a ter ouvidos abertos à voz do Espírito Santo, que nos fala através da palavra do Senhor, principalmente, Deus. Em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, das vozes deste mundo, que só nos leva, Senhor, a estarmos longe de Ti. Guarda-nos destas vozes. Dai-nos o discernimento, Senhor. Dai-nos ouvidos prontos para ouvir a Tua voz. Sobretudo, guardar aquilo que ouvimos do Senhor e praticarmos para a glória do Teu nome. Eu oro, Deus, agradecido por esta oportunidade. Já Te louvo e agradeço, Deus, pelas bênçãos. Que o nome de Jesus seja glorificado na cura, no milagre, na bênção, na vitória desta vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente,